Oi, oi, oi! Que alegria nesse dia! Eu estou muito contente de estar aqui com vocês, sabia? Eu sinto muita saudade e estar aqui mesmo em vídeo aula com vocês é uma maneira de eu matar um pouquinho dessa saudade, viu, crianças? Mas vamos lá então, continuar nossa aula aqui com nossa aula de artes agora. Pega o livro aí. Vamos ler a página 132 e 133. Vamos aprender sobre o ambiente artístico. Na página 132, começa dizendo o seguinte: na atividade anterior, você viu uma imagem de instalação. Vocês lembram da imagem de instalação que nós vimos lá na página anterior? Se trata dessa imagem aqui, crianças. Olhem só. Muitos de vocês acharam super interessante essa imagem. Então, é a imagem de uma instalação, certo? Que instalação, professora? É um tipo de obra em que o artista não cria um objeto para ser emoldurado e pendurado na parede ou exposto em um pedestal. Ele não cria com essa finalidade, né? O artista cria um ambiente, uma situação em que o público pode entrar. Então, nessa obra que ele criou, vocês podem observar que é a imagem de uma casa e vocês podem entrar nela, certo? Não é algo que ele criou para ficar dependurado em uma parede ou exposta lá em um pedestal, não, né? Então, a arte dele aqui é uma arte criada com outra intenção, certo? Em vez de ocuparem salas fechadas de exposição, algumas instalações ocupam lugares nas cidades. Olhem só. Absal, instalação feita em 2010 pelo artista brasileiro Regina Silveira. Na obra, o artista cria adesivos de janela que são colocados no chão, crianças, e dão a impressão de que as pessoas estão flutuando. Olha que legal essa imagem. Vocês estão acompanhando aí comigo, né? Na imagem ao lado, vocês podem observar que é um desvio para o vermelho. A instalação feita em 1967, crianças, e 1984, pelo artista brasileiro Cildo Meireles. Na obra, o artista cria uma sala usando apenas objetos vermelhos. Tudo é vermelho. Você conseguiria morar em uma casa que tivesse uma sala assim, toda vermelha? Eu acho que eu não conseguiria, não. E vocês? Caminhando para a página 133, que som é esse? Agora vamos retomar a música. Mas antes é importante lembrar de algo fundamental para que ela exista. O som. Sim, o som. Você já prestou atenção na quantidade de sons que ouve o tempo inteiro? Nós ouvimos sons o tempo todo. Vários tipos de som. Eles podem variar dependendo do lugar em que você está ou da hora do dia. Sim. Você já percebeu que quando cantamos ou falamos, sentimos um tremorzinho na garganta, aquele tremorzinho? Já colocou a mão em um violão quando ele está sendo tocado? Já colocaram a mão? Já sentiu o chão tremer quando todos pulam ao mesmo tempo em uma sala, produzindo um barulhão, o chão chega a tremer? A gente ouve e sente o som, pois é uma vibração. Dependendo de como o som vibra, crianças, pode ser agradável ou até causar dor nas orelhas, nos ouvidos. Assim como existem elementos visuais, também existem os elementos que caracterizam os sons. Vamos relembrá-los. Timbre. Timbre. Você consegue diferenciar o som de um violão, de um miado de um gato, ou o som de uma panela caindo, da voz de uma cantora, porque esses sons têm características diferentes? Você consegue diferenciar o som de uma panela caindo e o som de uma cantora cantando? Ou o som de um violão e de um gato miando? Você consegue diferenciar? Essas características são chamadas de timbre, que são como impressões digitais do som. Então, a panela tem sua impressão digital porque ela tem um som diferente. A cantora tem uma impressão digital porque a voz dela é diferente, o som da voz dela é diferente. Então, você tem que saber diferenciar isso, né? O timbre da voz. A altura.
Os sons podem ser fininhos, estridentes e altos, né? Os sons podem ser fininhos, estridentes e altos, como o canto de um passarinho. Esses são os sons agudos, tá? São chamados sons agudos. Mas os sons também podem ser grossos, pesados, baixos, como o mugido de um boi, mon. Esses são sons graves. Então, os sons grossos, pesados, baixos, são considerados sons graves, tá? As vozes humanas mais agudas são chamadas de soprano. As vozes humanas mais agudas são chamadas de soprano e tenor. Quem faz música aí sabe do que eu estou falando, viu? As vozes humanas mais graves são chamadas de contralto ou baixo, tá? Soprano é a voz feminina mais aguda. Tenor é a voz masculina mais aguda. Professora mesmo canta no coral da igreja, a voz dela, ela canta no soprano. Então, a voz dela é diferente. Então, tem o soprano, que é a voz feminina, e tem o tenor, que é a voz masculina. Quem faz música vai entender do que eu estou falando muito melhor, né, do que a professora está explicando aqui. A professora conhece um pouquinho, mas ela não conhece tanto quanto deveria. Porque quem estuda música sabe muito bem do que eu estou falando melhor do que eu, tá? Então, aqui é só uma leitura para vocês conhecerem a respeito de que som é esse, tá? E nas páginas mais para frente, nós vamos estar fazendo atividades relacionadas a isso. Por enquanto, é só uma leitura e uma explicação. Se você quer saber mais a fundo sobre este assunto, pesquise, né? É muito bom a gente pesquisar sobre algo que a gente tem interesse, que a gente quer conhecer um pouco mais, tá bom, crianças? Então, nós encerramos nossas aulas por aqui. Hoje é sexta-feira. Bom descanso para você. Descansa, brinca com sua família, com um amigo, com um priminho, não sei. Talvez você não possa, né, estar brincando nesse momento, porque temos que estar em casa, nessa quarentena. Mas brinca aí com seu irmão, com seus pais, tá bom? Aproveite de alguma maneira esse final de semana, tá? Faça coisas diferentes. Ok, crianças? Eu espero vocês aqui na segunda-feira para começarmos nossas aulas novamente. Beijo. Fiquem com Deus. A professora ama vocês do fundo do coração, tá? Se cuidem, se cuidem.